Boa noite a todos. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Direito em Podcast. É um projeto de extensão realizado e idealizado pelo curso de Direito da FATEB de Birigui, que traz debates sobre temas jurídicos bastante importantes para a sociedade, sensíveis e polêmicos também. Só fazendo uma explicação sobre o nosso projeto, o Direito em Podcast, é um projeto de extensão universitária que tem como objetivo aproximar o conhecimento jurídico da vida das pessoas, levando informações jurídicas com mais clareza, com prestação de serviço clara, de forma simples, acessível, para se promover a cidadania. Então, convido a todos da sociedade de Birigui e região para estar, então, participando do nosso podcast, seja em suas residências, no seu trabalho, aonde você estiver, para poder ter conhecimento e informações sobre assuntos tão importantes do mundo jurídico. Hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos debater sobre um tema bastante sensível, que envolve também a questão da dignidade da pessoa humana, que é sobre eutanásia e as diretivas antecipadas da vontade. Para esse terceiro episódio, nós contamos com os nossos alunos do 8º semestre do curso de Direito da FATEB. São os nossos alunos do 8º semestre que estão executando este projeto de extensão Direito em Podcast. E para esse terceiro episódio, nós contamos com a presença da Evelyn, da Fabíola, da Roseli e do Walter. Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos. Vamos, assim, tratar de alguns pontos sensíveis do ponto de vista ético, jurídico e também social a respeito do tema, né, da eutanásia. E para iniciar, vamos fazer uma contextualização sobre o assunto. Como o assunto eutanásia está previsto no nosso ordenamento jurídico, ou se não está previsto, o que temos aí de jurisprudência ou de outra normalização a respeito do tema. No Brasil, boa noite, né? No Brasil, a eutanásia ativa, ela é proibida. Ela é vista como um homicídio, tanto como em questões de piedade ou não. Porém, o Conselho Nacional de Medicina, ela tem uma resolução de 2012, ela é do número 1995, que ela fala quando o paciente pode escolher que ele morra naturalmente e que ele venha escolher como que ele quer morrer. E o Conselho Federal de Medicina, ele emitiu essa resolução reconhecendo os direitos dessa pessoa. E, posteriormente, fica incapaz de se manifestar quando chega essa doença. Então, ela tem que se manifestar antes, para fazer tudo certinho, para ter segurança tanto para o médico quanto para o paciente. E, no caso, não seria a eutanásia em si, como você mesmo falou, né, Walter, que é uma prática proibida no nosso ordenamento jurídico, né, e até pode ser considerada crime perante o Código Penal. Isso que eu gostaria de estar contextualizando aqui junto com vocês. E temos que ressaltar o princípio, né? Aí tem vários princípios fundamentais a respeito desse tema, por exemplo, como o princípio da autonomia da vontade. E paramos para pensar, né? Temos que pensar nesse cidadão, primeiramente, em si da sua escolha, ou, no caso, a lei fala mais alto, escolhe pela sua vida. Temos um princípio que ele é o ápice da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Será que é digno uma pessoa sofrer numa cama, sem ter o direito de poder escolher, de repente, descansar em paz, né? E temos o princípio da beneficência e não maleficência, né? E o que é beneficência? O que é maleficência? Poderíamos perguntar para esse indivíduo o que seria melhor para ele? Seria melhor, então,
beneficência para ele seria o pedido, ter o direito de praticar a morte, de ter o pedido da morte concedida, ou seria uma maleficência? Esse é uma parte dos princípios que acho que vale a pena ressaltar no nosso estudo aqui sobre eutanásia diretivas, né? Sim, são princípios que envolvem a ética e a bioética, né? São os princípios da bioética que norteiam a conduta médica e realmente de grande valia. Vamos deixar claro para os nossos ouvintes, né, sobre essa prática. Como o Walter disse, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1995 de 2012, ela trata das diretivas antecipadas, ou seja, a manifestação de vontade da pessoa que está gravemente doente, né, sofrendo, provavelmente em estágio terminal, né, de desejar uma morte digna. Foi falado do princípio da dignidade da pessoa humana, que é a dignidade para se viver. Mas também existe a dignidade para se morrer, né? Então, como que isso pode estar acontecendo sem incidir em crime, né? Vamos deixar claro isso para o nosso ouvinte. Então, o Conselho Federal de Medicina prevê essa possibilidade dessa escolha, dessa autonomia de vontade desse paciente. Porém, não é uma prática da eutanásia em si, porque a eutanásia é vista como um crime de homicídio. Como se daria, então, essa questão? É bom a gente ressaltar que, embora essa resolução do Conselho Federal de Medicina ela seja de extrema importância e seja muito levada em consideração pelos médicos e instituições, ela não é um marco legal, ela não é uma lei. Então, os médicos eles não são obrigados a segui-la estritamente. Agora a gente vai falar sobre o dilema da autonomia versus a inviolabilidade da vida. Até onde se admite o direito de decidir contra a própria continuidade biológica e alguns questionamentos sobre qual que é o risco de abusos ou pressões de familiares ou de terceiros, bem como surgem questionamentos sobre se surgir essa legalização da eutanásia, se vai ter abuso, vai ter brecha, pressão de familiar ou decisão precipitada. Uma pessoa pode estar com algum problema passageiro e ela opta pela eutanásia. Então, surgem esses questionamentos, se a eutanásia for legalizada, se isso pode ocorrer. Por outro lado, a gente sabe que onde a eutanásia ela é legalizada, existem diversos processos jurídicos, psicológicos, médicos, para ter essa certeza de que a eutanásia ela é necessária. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, eles é basicamente a própria eutanásia, né? Que ele admite a pessoa tem os cuidados paliativos até o fim da vida deles, né? Então, é uma escolha que eles podem estar fazendo, né? E essas diretivas antecipadas, essa diretiva antecipada da vontade, ela vem para não deixar o paciente à deriva. Tipo, ele vem, o médico ele pode ou não, como a nossa amiga falou, que ele pode ou não escolher de seguir aquela vontade. Só que tem que estar tudo certinho na DAV, né? E tem um site também que a pessoa pode se cadastrar e já deixar tudo certinho e um código-chave para uma pessoa que é bem familiar com ela, bem próxima, e ela já conhece a vontade da pessoa e pode estar dando entrada com essa chave, com esse código, né? É como se fosse a pessoa fazendo, entre aspas, um testamento em vida, já direcionando, caso o estado de saúde dela se caminhe para um agravamento, ela poder ter essa morte digna, que não seria no sentido não desligar os aparelhos, né, como dizem aí, a gente vê nos filmes, né, em algumas séries, mas de aplicar um tratamento paliativo, seria isso? De conforto, né, até chegar naturalmente à morte da pessoa. Mas você tocou num ponto muito importante, Walter, que seria alguns conceitos para diferenciar, né, a eutanásia de outras práticas. A gente podia estar esclarecendo nossos ouvintes sobre esses conceitos.
Vamos lá, né, esclarecer, né? Então, a eutanásia nada mais é do que acabamos de falar, né? Que é o próprio paciente provocar a própria a morte, né? De uma dor insuportável, uma dor incurável, né? E a eutanásia, ela já é aquela que deixa ir, aquela pessoa que deixa, que o médico já tira o medicamento dela e deixa aos pouquinhos ela vir a falecer, né? E ao contrário de tudo, a distanásia, muitas pessoas até confundem, ela é o contrário extremo. Realmente é prolongar a vida artificialmente, independentemente se tem dor ou não. Então, traz muito sofrimento isso, não só para o paciente que está com uma vida artificial, assim como os familiares, né? Que infelizmente acontece dessa forma. E também a resolução esclarece que, se não houver diretrizes conhecidas, nem consenso entre os familiares, o médico pode tomar uma decisão e participar do comitê da bioética do hospital para tomar a decisão dele, certo? E nós temos aqui como exemplos alguns países que eles já têm a eutanásia como ativa, que é a Holanda, a Suíça e a Bélgica. E o caso mais recente é no Uruguai, que foi aprovado pelo parlamento a eutanásia, chamando morte digna. Esse ponto é interessante, esse da morte digna, que é uma lei nova agora, né? Então é interessante que, eu não sei se vale a pena ressaltar, lá são 99 deputados. Dos 99, 64 foram a favor total, e 29 não, né? E o que aconteceu? Teve fontes confiáveis que deixou bem claro que os cidadãos de lá ficaram muito felizes. Que mesmo que talvez não vá usar, talvez, algum familiar ou até pessoas sim a eutanásia, eles ficaram felizes só de saber que existe. Que eles têm pelo menos um pilar de saber que terão uma vida digna e uma morte digna. É muito interessante, né? Como que uma América Latina aí, né? Primeiro país da América Latina que está tendo um diferencial na sua estrutura e no seu pensamento. E realmente os cidadãos estão felizes e contentes com o que está acontecendo lá. E tem um caso recente também, de uma estudante mineira, né, que ela buscou essa eutanásia fora do país. Ela foi buscar porque ela não, aqui no Brasil ela não tinha respaldo. Então ela foi e ela mesma dizia que ela quer descansar em paz, que ela não queria morrer, só que também ela não aguentava mais passar por tudo aquilo. Então, que ela sentia dores fortes, né? Sentia muitas dores fortes. E ela foi e teve até que teve as pessoas falando, um caso que veio, que esse tipo de relato, veio um relato falando que ela estava desistindo dessa eutanásia. Só que e como voltou essas dores, ela não conseguiu o mesmo tratamento, então ela está esperando mesmo os resultados para ela poder decidir se ela vai ou não optar pela eutanásia. A gente pode pensar quantas famílias já não passaram por essa situação, né? Eu mesmo tive um caso na minha família com a minha irmã que estava em coma e foi evoluindo para morte encefálica, né? Então, quando ela passou por esse processo para chegar na morte encefálica, o médico reuniu, né, comigo, com o meu pai, para explicar, né, sobre todo esse processo que ela ia passar, e pode ser que a morte encefálica duraria 3 dias, 3 meses, às vezes até 3 anos ou mais. E então que ele indicaria métodos paliativos, ao invés de submetê-la a exames invasivos, ou uma cirurgia, tomografia, ou exame, coleta de sangue toda hora, né, que é mais invasivo. Então queria proporcionar um conforto, porque naturalmente o falecimento dela iria acontecer de alguma forma. E é uma decisão difícil, né, mas nós decidimos por essas medidas paliativas que proporcionaram conforto, e ela acabou partindo, né, dessa conversa com o médico
em 5 dias seguintes, né, de forma serena. É um momento bastante delicado para a família, né? E a gente precisa estar analisando assim os impactos que tudo isso pode ocasionar, porque impacta a família ter um familiar doente em estágio terminal ou em coma, né? Ou numa situação em que ele está vegetativo, mesmo que não esteja no hospital, mas que esteja em casa, e depende de aparelhos para respirar, depende de sonda para poder se alimentar, né? E essa pessoa não tem nenhum tipo de atividade, não tem uma vida ativa. Isso traz impacto também para quem cuida, para quem está nessa situação. Então, a gente podia estar analisando também sobre as necessidade de se implantar uma política pública que venha amparar a família na tomada dessa decisão com segurança, tanto emocional como segurança jurídica, né? O que vocês pensam sobre isso? Sobre as derivativas antecipadas da vontade, a professora tocou no ponto específico, né? Eu me pergunto, por exemplo, se a vossa irmã, na época, se estivesse viva, se ela poderia ter o direito de escolher. Minha irmã, se um dia eu chegar nessa situação, eu quero ter o direito que desliguem meus aparelhos. Eu não quero trazer sofrimento a mim mesma e a meus familiares, né? E o que vale ressaltar é o que significa. Que muitos médicos até não conhecem e as pessoas não conhecem o que significa as diretivas antecipadas da vontade. Que é aquela pessoa que quando ela está em perfeito estado, por exemplo, de saúde, que seja, ou sem problema algum, ela já pode, sim, escolher o que pode vir a acontecer no futuro, que nem, por exemplo, a não ressuscitação, né? Existem casos assim já, né? Só que não é bem uma lei, está no Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, se ela colocar um representante legal que represente quando ela estiver nesse estado, aquele representante terá que estar lá. Só que, infelizmente, tem familiares que se negarem a tal ato, infelizmente, o médico ele vai ter que escutar os familiares e não, por exemplo, se for uma ressuscitação, ele vai ter que ressuscitar aquele paciente, se estiver em coma, vai ter que manter o aparelho, não vai, infelizmente aquela vontade, ela não vai ser feita, né? Então, eu acho que é uma coisa que ainda a lei está bem omissa, eu acho que tem uma vaga muito grande sobre isso, seria bem interessante se a comunidade em si conhecesse melhor esse direito, né? Que está um pouco perdido ainda. Aí, qual seria a sugestão, né, diante desse impasse que a Fabiola comentou? Chamar uma equipe multidisciplinar do hospital, para ter uma conversa com explicações com a família, um psicólogo, um acompanhamento, promover mais debates na sociedade, o que a gente poderia fazer para melhorar, né, o conhecimento a respeito dessas diretivas de autonomia da vontade, né, de decidir sobre o seu próprio corpo, sobre sua vida e morte digna. Esse tipo de relato ele mexe muito com a gente, né? Porque tem muitas coisas que a pessoa ela não tem conhecimento, né? E isso traz para nós, sociedades, o que a pessoa pode estar escolhendo e que ela tem essa autonomia de ela poder ter essa vida ou prolongada de maneira da medicina, do jeito da medicina, e tem também o jeito dela poder partir, descansar em paz, sem dor, sem o sofrimento, né, que esses tratamentos trazem durante o dia a dia do tratamento do paciente, né. O que você tem que ressaltar, Walter, é que ninguém quer morrer. Todo mundo quer se livrar daquela dor que está passando no momento. É isso daí que a gente tem que pensar, porque para muitos a religião pesa. Então, para muitos, só Deus pode tirar a vida. Mesmo com a dor, a pessoa fica aguentando para poder, porque Deus é o mais, por isso. Que nem a nossa Fabiola explicou, né, que tem a ortotanásia, né, que não vai matar, não vai aplicar lá nada, só que vai deixar a pessoa morrer naturalmente, que ela vai parar o tratamento
longo, aquele tratamento muito doloroso, e a pessoa vai descansar do jeito de Deus, do jeito que Deus, tipo, vai descansar. A pessoa não vai sofrer, não vai... Tem outros métodos, né? A eutanásia, a ortotanasa e a mistanasa, né? Distanasa, né? As diretivas antecipadas da vontade, elas enfrentam um grande desafio que é sobre a educação, porque muitos médicos e cidadãos sequer sabem o que elas são, como registrá-las e se eles devem respeitá-las, o que gera muitas críticas a essa resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina, porque ela tem uma força limitada e ela deixa muitas lacunas na definição de critérios. Ela é uma força normativa ética, né, sobre os profissionais da área da medicina. Então, acaba sendo realmente limitada, né. Daí a importância, né, de se criar programas de informação, como veicular as informações por canal de mídia, através de palestras, na própria universidade, realizar, né, encontros acadêmicos que debatam, discutam sobre o assunto e fazer treinamentos para os profissionais que atuam na área, né? Porque, como foi observado mesmo por vocês, a Evelyn colocou esse ponto, muitos profissionais da área da medicina acabam não tomando algumas decisões por desconhecimento. Então, vale a pena investir num treinamento dessas informações para o profissional que atua na área, até para ele trazer esclarecimentos claros para os familiares. Né? Sim, falar de uma pessoa bem informada, um caso que aconteceu ano passado, se não me engano foi em outubro, né, Fabiola? Que a Fabiola trouxe para a gente, foi do escritor e compositor, o Antônio Cícero, que ele sofria de mal de Alzheimer e ele decidiu ir para a Suíça para realizar a prática da eutanásia. Esse caso ele despertou bastante repercussão aqui no país, pelo fato dele ter declarado, entre aspas, espero ter vivido com dignidade e morrer com dignidade. E é um exemplo claro para esse debate de como os brasileiros, mesmo aqui no país, não sendo uma prática legalizada, como as pessoas brasileiras, elas buscam no exterior uma alternativa para acabar com esse sofrimento que é demais, é uma coisa assim que não dá para lidar. Falar da eutanásia é tipo pisar num campo minado, né? Um campo minado de direitos e vontades, né? E de sensibilidade emocional, né? Porque a família ama aquele ente, né? É um ente querido, familiar. Bem, eu acredito que a vida e a dignidade, elas devem caminhar juntas, sempre juntas, né? O que é viver sem dignidade e o que é ter dignidade se você não tem uma vida? É interessante. Quando o sofrimento ultrapassa o viver da pessoa, é digno essa vida? Né? Não estou aqui para julgar se sim ou se não, porque é um debate, na realidade, que é muito difícil, né? Eu acho que, na realidade, é um ato de amor. Eu acho que só quem passa por esse sofrimento, tem um familiar, que vai saber se aquilo ali é amor ou é dor. Esse poeta, por exemplo, quem conheceu um pouquinho ele, a gente conhece um pouquinho sobre a história dele, uma pessoa maravilhosa. Teve pessoas da família que realmente foram contra, mas a maioria respeitou a vontade dele. E aquela frase realmente motivou e repercutiu no Brasil. Ele não foi o primeiro, não foi o último, né? E um detalhe interessante que é aqueles bem-aventurados, assim, de melhor situação financeira. Imagina quantas pessoas carentes que não têm esse privilégio de poder viajar até um país que possa fazer tal ato, né? Eu acho que, na realidade, a gente conversando tudo isso, não existe resposta fácil e acho que nunca existirá. Porque temos os dois lados da moeda, né? E é um lado senso, assim, muito difícil de conversar. Eu acho que é isso. Eu acho que é bem doloroso. Eu acho que poderíamos um dia, se a gente puder aprofundar mais no assunto, tentar conhecer, ou pelo menos tentar achar um documentário que falasse realmente sobre o que é a dor do ser humano que perdeu alguém, por exemplo, através da eutanásia, ou a dor daquela pessoa que ficou por anos com uma pessoa na cama, sabendo que não tinha cura de maneira alguma aquele tratamento.
e vendo a vida inteira passar enquanto a pessoa ficou naquela cama por anos, né? O que é importante a gente também levar em conta é um peso muito grande, né? A questão da vontade do próprio paciente que está passando por aquela situação. Se na nossa legislação não é possível a prática da eutanásia por hora, né? Porque ela equivale ao crime de homicídio, que é praticamente desligar os aparelhos, né? Ou então aplicar algum medicamento letal para provocar uma parada cardíaca, né? Então, no nosso ordenamento isso é visto como homicídio. Porém, né, através da resolução do Conselho Federal de Medicina, citado por vocês, adotou-se uma medida alternativa, né, com uma segurança alternativa, para dar um conforto, sem, no entanto, prolongar a vida artificialmente desse paciente. Talvez aí seja assim um marco, né, para o início de uma discussão a respeito da necessidade de se ter uma legislação ou não, né, que discuta sobre esse tema tão polêmico. Por isso que, para se pensar numa legislação, é preciso levar a discussão em mais debates perante a sociedade, para que haja informação. A tomada de decisão segura vem através do conhecimento sobre o assunto. Então, precisamos levar informação segura para a população. E cada um também se colocar no lugar, né, daquela pessoa que está sofrendo. O que é viver com dignidade, como a Fabíola comentou, e pensarmos que morte e vida são inseparáveis, fazem parte da mesma existência, não é verdade? Então, o que vamos oferecer para essa pessoa, para esse paciente? A dignidade somente enquanto ela está bem, falando, conversando, trabalhando, com a vida ativa, né? Ou também quando ela estiver na terminalidade da sua existência. Se ela está sentindo dor, se ela está sofrendo, se ela está triste, né? Se ela gostaria de continuar, né, sentindo aquelas dores, né, com aquelas sensações. Então, é um ponto para se refletir na dignidade dela também, quando ela estiver nesse momento da sua vida. Sim, e esse debate aqui também nem é sobre a medicina e nem sobre o direito, né? É sobre a humanidade, né? É sobre a pessoa que está lá sofrendo, e como ela deseja, o desejo dela, né? E todo mundo vem tentando acertar, né? Nesse debate todo, o médico vem tentando acertar, os familiares vêm tentando acertar, então é sempre levando a vontade do paciente, né, que é em primeiro lugar. Então, a minha opinião, e sempre... O que a gente quer fazer entender é que ninguém quer morrer. As pessoas apenas não querem continuar sofrendo. É esse o nosso ponto que nós discutimos, e que cada pessoa se refletisse que quando chegar ao fim da vida, você gostaria de ter voz para decidir, ou que voz seria essa? Fica aí a reflexão, né? Gostariam de encerrar esse episódio fazendo alguma recomendação, né, alguma finalização sobre o tema? É só complementar falando que o diálogo ele é algo essencial. É preciso que nós falemos sobre a morte com a mesma naturalidade que a gente fala sobre a vida, porque é um processo humano que exige a empatia e a compreensão de todos. Muito bem, eu agradeço muito a presença de todos vocês, o Walter, Evelyn, Fabíola, Roseli. Realmente um tema bastante polêmico, né? Um tema instigante, carregado de emoção, né? Então, hoje, no terceiro episódio do nosso Direito em Podcast, discutimos sobre a eutanásia, as diretivas antecipadas da vontade, um diálogo muito importante para se discutir sobre o fim da vida com dignidade. Então, fica aí, né, o recado do nosso podcast. A vida deve ser vivida com dignidade, mas também deve ser morrida com essa mesma dignidade, né? Então, até mais, até o próximo episódio, que será o 4º episódio, o último da série de 2025, que nós vamos
também tratar sobre a questão da dignidade da vida, com o tema reprodução humana assistida e pesquisa com células-tronco embrionárias para fins terapêuticos. Não perca esse último episódio. Até mais, um abraço a toda a comunidade.